Olá, no programa Ensino Superior de hoje vamos apresentar um resumo do debate Reflexões sobre a crise na USP que gravamos recentemente. Professores da Universidade de São Paulo, de outras universidades e institutos, debateram a mais longa greve que a USP já enfrentou por conta de seus problemas financeiros e administrativos. Eles analisaram as causas dessa crise e algumas propostas para sair dela. O debate foi organizado pelo professor José Álvaro Moisés, do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas e do Instituto de Estudos Avançados da USP. Acompanhe. É um seminário algo diferente dos usuais que o Instituto de Estudos Avançados vem realizando e o próprio grupo de trabalho da qualidade da democracia vem mantendo aqui, porque nós estamos mais preocupados em, de alguma maneira, condensar a reflexão que os nossos colegas que estão aqui, que foram convidados a participar, possam ter. Não é sempre que se pode reunir no mesmo grupo, não é? Um ex-reitor da universidade, um ex-reitor da Universidade de Campinas, uma pessoa que teve uma extraordinária atuação na área do Ministério da Cultura, da Educação e do Conselho Federal e do Conselho Estadual de Educação, como a professora Eunice, o nosso o nosso pró-reitor de pesquisa, a colega Elizabeth Balbachevski, que é pesquisadora desta precisa área no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas, o professor Martin. Então, não é sempre que podemos reunir uma equipe, um time com esta qualidade. Afora os colegas todos que estão aqui presentes, na presença em nome do professor Hélio Nogueira da Cruz, eu homenageio todos os demais, né? Temos, portanto, uma plateia bastante qualificada também para interagir. Mas nós esperamos que, com a intervenção dos colegas, a gente possa, de alguma maneira, apontar alguns dos desafios das possíveis saídas para esta crise que nós estamos vivendo, que ainda estamos vivendo. Eu vou passar, em primeiro lugar, a palavra para a professora Eunice Ribeiro Duran, que, num certo sentido, foi quem provocou esta reflexão com um artigo extremamente interessante e contundente que ela publicou no site do Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas e no site da Qualidade da Democracia, e nos levou a essa reflexão. Eunice Ribeiro Duran. Eu realmente queria que se fizesse alguma reunião desse tipo, e venho discutindo isso há muito tempo, especialmente com o professor Janotti. Nas discussões que nós tivemos, não é para promover aquele trabalho que eu fiz, o professor Janotti insistia muito em que nós devíamos partir para uma reforma da universidade, propor a reforma. Eu, naquele momento de plena greve, não é, e com as notícias, achei que não era conveniente. Não é, você está, digamos, não podendo nem pagar o salário dos professores, vai entrar no negócio da autonomia, da reforma. Eu achei que não era politicamente não era bom. Mas agora, não é, embora eu concordasse com as ideias, mas eu acho que agora realmente a ideia, não é, de dadas as dificuldades que a gente está, é de, digamos, tomar uma decisão mais ampla, mais corajosa, não é, de tentar uma reforma da universidade. E uma reforma que, na verdade, mobilize a universidade, não em função de aumentar o salário, não é, mas que mobilize a universidade em função, não é, da sua melhoria e da reforma. A questão da representação precisa ser inteiramente revista. A questão do número de conselhos superpostos, ela não representa uma descentralização, não é? Ela não parte de uma política geral, não é? E uma administração localizada, não é? É o contrário. Não é? Nós temos uma série de conselhos em que tudo que vai para baixo tem que passar sucessivamente. Do ponto de vista administrativo, e da minha, não é, que tem uma carreira na qual antes não era assim, é um absurdo. Por que você precisa do Conselho do Departamento, da Câmara de Graduação ou de Pós-Graduação, da Congregação, depois do Conselho de Graduação ou de Pós-Graduação, para chegar lá no Conselho Universitário? Sabe, isso chega a demorar anos. É uma questão inteiramente absurda. Nós temos que transformar, não é, toda a visão dos conselhos
rigidamente sobrepostos, de modo que eles vão todos fazendo o mesmo trabalho, examinando as mesmas coisas. Eu acho que é necessário. Eu nunca, da minha experiência toda na CAPES, no CNPq, na Secretaria de Ensino Superior, depois no Conselho Estadual de Educação, no Conselho Federal de Educação, nunca tive conselho, não é, que funcionasse bem com mais de 15 pessoas. Nós temos um conselho de 120. Agora, um conselho de 120 não é um conselho, isso é uma assembleia. Não é? Qualquer discussão fica praticamente impossível dentro de um conselho desse tamanho. E não é dizer que, digamos, o Conselho Nacional de Educação tenha uma tarefa burocrática de avaliação menor do que temos nós aqui. Nós temos uma avaliação do sistema inteiro de educação do país. Só escapam, parte das vezes, as estaduais. Então, eu acho que é preciso sair desse esquema, que está visto nessa visão muito rígida da universidade, de que são todas unidades iguais. Nós deixamos de lado a grande diversidade da universidade interna. As universidades são diferentes. Não é? Você não pode pensar a contratação de um professor de piano do mesmo tempo que você pensa a contratação de um físico. Não podemos ter as mesmas coisas, as mesmas carreiras, as mesmas exigências, os mesmos processos. Nós temos que ter uma liberdade interna de tal modo que haja uma flexibilidade nas decisões. Hoje, por exemplo, não é, se você tem que contratar um professor da faculdade de Direito, você não pode contratar uma grande sumidade, não é, um juiz do Suprema Corte para dar aula na universidade, porque ele não tem doutorado. Não é? E assim com engenharia, não é? E assim com todas as áreas profissionais. E mesmo, digamos, você não pode contratar um grande poeta para vir dar aula aqui na USP sobre literatura, porque ele não tem doutorado. Não é? Nem o pianista, nem o regente tem doutorado em piano. Então, nós temos que, a partir desse começo, eu acho que tem que fazer realmente uma inflexão mais ampla. Extremamente provocativa a intervenção da Eunice, abre um leque de questões muito amplas que se refere não apenas a questões de representação, de administração, mas também da estrutura e da burocracia da universidade. Eu passo em seguida para a professora Elizabeth Balbachevski, que é coordenadora da área de pesquisa deste tema no Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da universidade. Bom, eu vou retomar a discussão as colocações que a professora Eunice fez aqui, discutindo a questão da crise da universidade a partir de duas perspectivas. Em primeiro lugar, a questão da governança da universidade. A governança da universidade, das universidades latino-americanas em geral, e eu acho que a USP, infelizmente, não se afasta dessa realidade, é bastante arcaica, é bastante antiga, e ela toma como modelo uma universidade que não existe mais, porque é uma universidade relativamente, quer dizer, quando ela foi pensada, ela refletia uma universidade relativamente insulada da realidade da sociedade, que tinha um conjunto relativamente limitado de funções dentro da sociedade, entre elas a principal, a formação da elite profissional do país, tá certo? Mas essa universidade ela não existe mais. Hoje em dia, a universidade, não só no Brasil, mas em todos os países do mundo, ela está no centro da rearticulação da economia que existe hoje em dia. Eu ia falar economia capitalista, mas essa é a nossa economia, tá certo? Inclusive em países que têm uma economia dita socialista, como a China. Por que a universidade se tornou um foco de políticas tão importante na Europa, na China, nos Estados Unidos, na África? Porque ela foi tragada para dentro do centro, do pivô dessa rearticulação da produção que está fortemente alicerçada na questão do consumo, do conhecimento. Ora, para isso, nosso modelo de autonomia ele é um modelo muito sui generis, porque ele é um modelo que um professor alemão, um professor, aliás, suíço, Dietmar Braun, chama de delegação cega, ou seja, o Estado ele entrega o recurso
para a instituição e ele considera que o que quer que aquela instituição faça, ela está fazendo, é o que é o interesse do Estado. E isso não é mais uma realidade, em praticamente nenhum lugar do mundo. Nunca foi, tá certo? Porque tradicionalmente a universidade sempre teve sob a supervisão direta do Estado na contratação de professores, etc., etc. Esse é o modelo tradicional europeu de organização da universidade. E quando a universidade migrou a universidade, por exemplo, europeia, migrou para essa lógica de uma universidade autônoma do ponto de vista financeiro, ela migrou dentro de uma lógica contratual, aonde a universidade negocia com a sociedade a ampla gama de serviços e de funções e de atividades e de produtos que ela é capaz de trazer. Tá certo? Eu acho que esse é um dos elementos importantes da crise de governança da universidade da USP, eu acho que também da Unicamp, eu acho que também da Unesp. É que nós temos uma autonomia que que cria dinâmicas centrífugas, que a professora Eunice se referiu muito bem, mas e que, ademais, ela é inteiramente voltada para discutir os interesses dos stakeholders internos da instituição. A universidade não tem canais estáveis de negociação com a sociedade. E isso acaba redundando na experiência que nós tivemos agora, quer dizer, a universidade está na crise que ela está, e a sociedade praticamente ignora esse fato. Fala assim, isso não é meu problema, eu dei o dinheiro para você. O que vocês fizeram com o dinheiro não é mais nosso problema. Tá certo? Esse grau de estranhamento ele é produto de um desenho institucional que não produz um lugar, um canal estável de negociação e de articulação da instituição com a sociedade. Que canais seriam esses? Na experiência internacional, praticamente todas as grandes universidades, o professor Burton Clark chegava a dizer que uma universidade sem um Board of Trustees não poderia sequer ser considerada uma universidade. Isso não existe na nossa universidade. Ora, o Board of Trustees, a Assembleia de Governadores, né, como da Universidade da Califórnia, ele é o quê? Ele é, ao mesmo tempo, um espaço de negociação dos interesses acadêmicos com os interesses da sociedade, um espaço de representação desses interesses externos. E, por outro lado, ele tem um papel extremamente importante que o professor Clark Kerr, que foi o grande reitor da Universidade da Califórnia, que propôs a grande reforma da Universidade da Califórnia, que criou o sistema de integração da Universidade da Califórnia com os colleges do Estado, ele é um buffer importante para proteger a universidade da lógica político-eleitoral que tende a predominar, evidentemente, e isso não é nem um pouco ilegítimo, dentro de uma Assembleia Legislativa, dentro do governo de Estado, etc., etc. Um dos problemas, eu acho que, estruturais da universidade brasileira é que ela não tem nenhum buffer, ela está completamente, de um lado, no caso das universidades federais, à mercê das dinâmicas corporativas internas da universidade e, de outro lado, do interesse político, eleitoral e mais ou menos imediato, com uma janela relativamente curta de tempo, que é o interesse do corpo político da sociedade. Mas eu vou passar agora para o professor Gianotti, tem uma obra extremamente importante, reconhecida na filosofia, e foi por muitos anos e continua sendo um pesquisador importante do SEBRAP, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Não, eu quero dizer o seguinte, eu cheguei aqui hoje profundamente triste. Eu não imaginava que eu chegaria a entrar nessa universidade no meio da crise e do tipo de crise que ela está. E eu me lembrei que a primeira vez que eu cheguei para cá, nesse campus, eu vim da Maria Antônia com meus colegas biólogos, botânicos, aliás, para ver como é que ia ser os jardins da universidade. E parece que foi uma das coisas mais
mas de grande sucesso é o panorama vegetativo dessa universidade. Mas não é vegetativo. Mas como eu errei de caminho, porque eu não sabia bem o que é antigo, o que é moderno nessa universidade, eu fui para o outro lado e, quando eu passei, eu li um letreiro muito específico: Zago, otário, devolvo o meu salário. Isso é, as relações pessoais nessa universidade estão se tornando delinquentes. E é isso que nós precisamos levar em consideração. Nesta greve, houve episódios como o assédio a professores por funcionários mascarados, que esses episódios não podem deixar de serem denunciados. Isto é, nós entramos numa dissolução do que seja as relações pessoais numa universidade onde se deveria pregar, pelo menos, o direito à diferença e o respeito mútuo. E, em compensação, quando eu leio Zago, otário, devolvo o meu salário, eu pergunto me lembro que o salário foi devolvido depois de uma retenção que foi feita arbitrariamente pelo reitor, porque eu não vi a assessoria jurídica, que é tão competente para defender os seus interesses, lembrar que, como a lei da greve não foi regulada até agora, já havia uma decisão do Supremo Tribunal dizendo que nenhum grevista público poderia ser penalizado. Então, veja bem, a questão de relação pessoal está deteriorada e, mais, as relações funcionais entre os vários grupos da universidade não estão funcionando. Nesses últimos 10 anos, nós fizemos o cálculo, não houve um ano em que o primeiro semestre não tenha sido deteriorado por greves sistemáticas da universidade? Não. Certo? Das 4 áreas que se pensam como o núcleo reflexionante da universidade. A FEFE Lixo, antigamente era a FEFE Leste, agora é FEFE Lixo, depois a ECA, a pedagogia, que é uma das coisas mais incríveis, que existe tanta pedagogista do Brasil, e agora, por causa da crise, a arquitetura. Uma greve que é muito engraçado, porque ontem estava conversando com um colega meu de filosofia, dizendo, mas a greve não me atrapalha em nada, porque eu simplesmente continuo a pesquisar. A biblioteca está fechada, mas não tem importância nenhuma, porque os livros são todos nos meus tablets e no meu computador. Eu levo meus alunos para casa ou para outros espaços públicos e continuo a minha pesquisa. A docência, evidentemente, vai para o brejo, mas não tem importância nenhuma, porque eu quero realmente fazer pesquisa. Então, nós temos uma greve que não é greve, que é uma falsa greve. É a greve de alguns que se tomam profundamente como grevistas, eu quase diria greveiros, e simplesmente isso não afeta a pesquisa, afeta uma coisa que é fundamental, que é a docência, e afeta as relações pessoais existentes nessa universidade. Se essa universidade está assistindo cenas de gangsterismo. Isso é muito grave e eu não poderia deixar de apontar para essa violência que, a meu ver, é profundamente nociva ao funcionamento de qualquer instituição. Eu vou passar agora ao professor Carlos Henrique Brito Cruz, que é o diretor científico da FAPESP, foi reitor da Universidade de Campinas e, como eu mencionei de partida, teve na elaboração de uma proposta de um programa de trabalho das 3 universidades estaduais, junto com colegas da Unicamp e outros pesquisadores. Professor Brito. Obrigado, Zé Álvaro. Obrigado pelo convite para participar dessa discussão. Eu só queria lembrar aqui preliminarmente que o que eu vou falar aqui
não é, de maneira nenhuma, uma posição ou entendimento da FAPESP. Eu falei para você que eu vim aqui em nome pessoal, baseado no que, em algumas poucas coisas que eu fui aprendendo aí, vendo sobre as nossas universidades e outras universidades. Então, o que eu queria trazer como contribuição aqui é o seguinte. O que eu queria trazer como contribuição aqui são 3 pontos que talvez, quer dizer, não parecem às vezes contraditórios, mas não são. Quer dizer, em primeiro lugar, é a constatação de que as 3 universidades estaduais paulistas, a USP, a Unicamp e a Unesp, são organizações que têm enormes realizações em favor do Estado de São Paulo e do Brasil, e, portanto, mesmo num momento de crise, etc., não é para a gente se enfiar num buraco de que nada dá certo, tudo é horroroso, etc. Então, o ponto de partida é que elas têm, e não é difícil documentar isso, apesar da dificuldade que a Beth referiu, que muitas vezes as universidades não sabem contar bem a história das suas realizações. Mas, se for preparar e procurar direito, haverá, e a sociedade paulista e brasileira seria muito pior do que é se não tivessem existido essas 3 organizações. Então, essa é uma primeira coisa. Segundo, me parece também que essas 3 instituições têm um enorme potencial para darem uma contribuição de maior impacto ainda à sociedade paulista e à sociedade brasileira. Certo? Então, esse é um elemento da conversação que eu acho que é importante destacar, porque é diferente você discutir uma crise sobre coisas relativa a instituições que não funcionam e que não fazem nada, comparado com discutir uma crise de instituições que têm feito enormes contribuições e têm um potencial. Então, esse é um ponto. E aí eu vou conectar com o segundo ponto, que é o seguinte. Ao mesmo tempo, e algumas vezes, não sempre, mas algumas vezes, até por causa das boas realizações que essas instituições têm, me parece que elas são colocadas sob uma expectativa maior do que elas conseguem atender. Quer dizer, tem uma certa expectativa de ideal, uma expectativa idealista sobre a capacidade dessas instituições de fazerem, como elas fazem algumas coisas boas, aparece uma suposição de que tudo que elas fizerem vai ser ótimo e vai ser perfeito. E isso gera uma enorme pressão sobre essas instituições. Ao mesmo tempo, complica essa situação o fato de que, especialmente a partir do estabelecimento do regime de autonomia universitária com vinculação financeira, nunca foi estabelecido, ou pelo menos repactuado de maneira clara, o que é que a sociedade paulista deve esperar dessas organizações. Então, na medida em que isso não foi redefinido ou repactuado, criou-se uma situação em que cada setor da sociedade paulista espera uma coisa das universidades. E isso reflete-se dentro da universidade. Cada setor dentro da universidade defende que aquilo que eles podem contribuir é que é a expectativa mais importante da sociedade. E a universidade, me parece que não está conseguindo se pôr de acordo, as três umas com as outras e dentro de si mesmas, sobre isso, porque realmente talvez não seja para elas se porem de acordo sobre isso, porque autonomia não é sinônimo de independência, quer dizer, o contribuinte financia as universidades para alguns objetivos.
quais que são esses? Tá certo? De maneira mais específica do que falar que ele financia para ter ensino, pesquisa e extensão. Tá certo? Então, essa má definição, ou essa perda dessa conexão, também devo dizer, agravada pelo fato de que o assunto, a questão do acesso ao ensino superior e a questão da contribuição de universidades ao desenvolvimento econômico e social são assuntos que vieram se intensificando no mundo e no Brasil. Então, essas expectativas foram crescendo sem que houvesse essa repactuação ou essa definição das expectativas. Então, esses dois pontos, quer dizer, as realizações e o potencial, e as dificuldades com respeito às pressões internas e externas, eu acho que afetam demais o funcionamento das universidades num nível que eu acho que é bem mais profundo, quer dizer, do que como é que se organizam os órgãos colegiados, se tem muito conselho, ou se tem pouco, se a burocracia é grande ou se não é, porque os membros da comunidade universitária não estão tendo clareza sobre o que é para fazer, o que é bom a gente fazer, o que se espera principalmente da instituição. E aí você vê uma das coisas que começa a escorregar para baixo é o assunto do compromisso com os valores acadêmicos, quer dizer, aqueles valores que definem uma instituição acadêmica, que vai desde o que o Janotti falava sobre a civilidade nas relações pessoais, tá certo? Mesmo quando há discordância, ou especialmente quando há discordância, quer dizer, a velocidade com a qual se passa a ofensa numa discussão, não só nessas sindicais, em muitas outras, tá certo? É uma velocidade chocante em qualquer lugar civilizado do mundo. Então, aparece nisso, aparece em outras coisas também. Por exemplo, aparece no fato de que, muitas vezes, as lideranças institucionais nas universidades nem sequer supõem que eles ou elas têm um papel de liderança acadêmica. Eles já supõem que a única função da liderança, do chefe do departamento, do diretor da unidade, do coordenador disso, coordenador, é fazer tarefas burocráticas. Então, quer dizer, você pergunta a uma dessas lideranças, bom, qual foi a descoberta científica mais importante que aconteceu na sua unidade? Mais frequentemente do que não, eles não são capazes de dizer, porque eles não acompanham o que está acontecendo. Ou você pergunta para eles, qual é o melhor aluno que tem na sua faculdade? Eles também não sabem dizer, porque o assunto deles é preencher papel para pedir mais uma faxineira, um melhor serviço de limpeza, consertar uma janela. Quer dizer, isso é uma coisa que é dessas coisas que não dá para pôr a culpa em alguém fora da universidade. Foi o governo que mandou ser assim. É a pessoa que sentou ali para fazer aquela função de liderança acadêmica que resolveu autolimitar o seu papel de liderança acadêmica. Muitas vezes porque é a tradição, ficou sendo a tradição e a cultura. Então, quer dizer, esse escorregamento dos valores acadêmicos, acho que aparecem muitas. Eu ilustrei duas situações, mas aparecem muitas outras situações da universidade. Eu queria agradecer a participação dos nossos colegas que aceitaram dispor do seu tempo para trazer essa questão e, ao mesmo tempo, de todos que nos acompanharam durante tantas horas em torno deste tema da crise da Universidade de São Paulo. Muito obrigado.